Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ecosystem Talks, um podcast criado pelo Tech Labs, a incubadora e a área de inovação e empreendedorismo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No episódio de hoje, recebemos a Margarida Anselmo, da Maze, a quem agradeço imenso pela presença aqui. Antes de mais, obrigada, Margarida, pela disponibilidade para vir até cá falar um bocadinho sobre este tema que é tão importante, que é o impacto. Obrigada eu. Vamos começar com a pergunta da praxe, e que é uma pergunta muito direcionada para perceber um bocadinho de quem é que trazemos aqui semanalmente. Semanalmente não, quinzenalmente, desculpem-me a gralha. O objetivo deste podcast é dar a conhecer os vários rostos destas pessoas que compõem o ecossistema de inovação e empreendedorismo, e conhecê-las parte também desta base de percebermos qual é o seu percurso profissional e o que é que as traz até à inovação e ao empreendedorismo, porque tem havido aqui nos vários episódios histórias muito interessantes de percursos que não tinham nada a ver com esta área e que fizeram muitas pessoas vir aqui parar. Eu gostava de conhecer um bocadinho melhor o teu. Qual é o teu percurso profissional e como é que ele te conduz, de alguma forma, a estares agora aqui muito ativamente a trabalhar nesta área? Boa, obrigada. E muito obrigada pelo convite. Então, eu estudei Economia na Universidade Nova de Lisboa e quando escolhi o curso estava muito indecisa, como certamente muitas pessoas que já passaram por aqui. Acabei por decidir Economia porque vinha com a ideia de que queria um dia trabalhar em desenvolvimento e cooperação internacional. E entre a licenciatura e o mestrado fiz um estágio no Bangladesh, em Dhaka, num centro de investigação para as alterações climáticas e para as reparações climáticas, que foi muito interessante, mas também me fez levantar algumas questões sobre se o mundo de desenvolvimento era um mundo em que eu queria mesmo trabalhar, e tornou-me mais curiosa em relação ao tema do impacto num contexto que me fosse mais próximo e mais pessoal. Quando fiz o mestrado, tive uma cadeira de Impact Investments, era uma cadeira optativa, dada pelo António Miguel, que é um dos fundadores e hoje em dia o CEO da Maze, e lembro-me de aquilo me abrir os olhos para um mundo novo do que seria trabalhar impacto no contexto português. E quando acabei o mestrado, eu sempre assumi, não sei bem porquê, que não iria ficar a trabalhar em Portugal, mas quando acabei o mestrado lembrei-me do António e lembrei-me deste projeto, que na altura tinha outro nome, e basicamente fiz uma candidatura espontânea à Maze. Na altura era o Laboratório de Investimento Social, tinha 4 pessoas, e foi assim que fui lá parar, e é na Maze que tenho estado nos últimos 7 anos. Crescemos muito, fazemos coisas diferentes daquelas que fazíamos quando eu comecei. Eu já passei por todas as áreas do nosso trabalho, todos os tipos de ferramentas, e certamente já vamos falar um bocadinho sobre isso. Estive sempre muito ligada à inovação em coordenação com o setor público e à inovação em coordenação com o setor social tradicional, para além de todo o trabalho que nós fazemos com startups. E pronto, assim, muito resumidamente é isto. Boa. Já lá vamos, efetivamente, para perceber um bocadinho melhor da evolução que a própria Maze tem sofrido nos últimos anos, e não só a evolução, mas também o crescimento. Mas agora eu gostava de começar por uma base muito importante, que é este conceito do impacto, que eu acho que está a começar a ganhar tração em Portugal, mas é relativamente novo. Estranhamente, relativamente novo. E para quem efetivamente nunca refletiu sobre estas questões, eu gostava que partilhasse um bocadinho do que é, de quais são as principais linhas diretrizes que fazem com que seja importante pensarmos que o impacto não pode estar desligado do próprio crescimento que o nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo tem sofrido. Qual é a importância disto? Como é que podemos pensar o impacto? Como é que podemos tentar trazê-lo para as práticas e para os projetos, ideias e iniciativas que surgem neste ecossistema? Ok, é uma pergunta grande, é uma pergunta pesada, mas eu diria em primeiro lugar que o tema do impacto social e ambiental, e às vezes quando falamos em impacto, para mim ou para as pessoas que trabalham na Maze, está implícito, estamos a falar das duas coisas, nem sempre é verdade para toda a gente, por isso quando eu falo de impacto social e ambiental. É um tema que está cada vez mais presente, não só no ecossistema de inovação e empreendedorismo, mas em todo o lado, em contexto de setor público, em contexto corporativo. Acho que todos nós sentimos nos nossos contextos pessoais, privados também. E eu diria que
um dos grandes fatores de aceleração deste tema é a crise climática, não é? Que vivemos. Acho que também um bocadinho em alguns contextos, nomeadamente o português, o aumento de algumas desigualdades para a parte social. E portanto, com isto veio este novo movimento dos empreendedores sociais e da inovação social no contexto do ecossistema de empreendedorismo. E portanto, há cada vez mais empreendedores ou cada vez mais startups que no seu DNA trazem desde o início o tema do impacto, não é? Que estão a tentar, com a inovação, resolver ou mitigar algum problema social, algum problema ambiental. E portanto, há essa parte do movimento que eu diria de certa forma lidera o movimento dentro do ecossistema de empreendedorismo, mas o tema do impacto é relevante para toda a gente, eu diria, e já estamos a chegar a um ponto onde dizer ótimo para quem gosta disso, mas isso não tem nada a ver comigo, da perspectiva de um empreendedor, acho que já não é suficiente. Porquê? Porque este tema tem implicações em, por exemplo, atração de talento, especialmente no talento mais jovem. Isto é cada vez um fator maior, ou seja, cada vez mais os jovens querem trabalhar num sítio onde compreendem que tipo de impacto é que a atividade que essa organização está a fazer tem, e de preferência querem trabalhar num sítio que tenha um impacto positivo, net positive, não é? E é engraçado, uma à parte, mas muitas das empresas que chegam até nós como clientes, noutra área do nosso trabalho, um dos principais fatores que as trazem até nós é começarem a ter problemas de atração e retenção de talento. Há o tema da reputação da marca, cada vez mais importante, especialmente em negócios B2C. Não é? Há o tema da diferenciação, se quisermos ir pela positiva, não é? Uma coisa é mitigar risco, evitar ter problemas por estar a ter impacto negativo, outra coisa é distinguirmos da nossa competição por irmos um passo extra em termos de impacto positivo. E depois há temas de regulação e de reporte que cada vez vão bater a mais portas, cada vez mais vai haver a expectativa de que qualquer empreendedorismo, não é? Qualquer empresa, qualquer startup consiga reportar que impacto é que está a ter. E sobre o tema do impacto, já agora para desmistificar um bocadinho, todas as organizações têm impacto. À partida, quase todas as organizações têm impacto positivo e negativo, incluindo a Maze. E portanto o tema do impacto não é linear. Ou seja, é um espectro e é complexo, e todas as organizações têm os dois tipos de impacto, e o importante é conseguirem monitorizá-lo e reportá-lo e mitigar aquele que é negativo e potenciar aquele que é positivo. De acordo. Mas tu, na tua opinião, tu achas que... Eu sei que isto é um tema bastante mais amplo, não é? E a tua resposta já foi um bocadinho neste sentido. Mas quando particularizamos nesta área da inovação e do empreendedorismo, porque inevitavelmente o foco acaba por estar aqui neste podcast, tu achas que há consciência sobre isto, nesta comunidade empreendedora que conseguimos fazer crescer e desenvolver de forma tão ampla em Portugal, ainda sobre estas questões? Ou ainda há um conjunto de novas empresas a serem criadas um bocadinho aliadas de refletir sobre estas questões? Sobre... No fundo, o resumo com que acabaste de terminar a tua resposta, que é: todos vamos ter impacto negativo e positivo, importante monitorizá-lo, para que assim eu consiga mitigar o negativo, potenciar o positivo, não é? Mas isto está a acontecer. Qual é a tua visão sobre isto? Bem, a minha visão é parcial, obviamente, mas daquilo que nós vemos, eu acho que... E a nossa perspectiva também é skewed, de certa forma, porque muitas das organizações que estão a pensar sobre isto ou que se preocupam sobre isto chegam até nós, não é? Mas eu diria que da visão que tenho sobre o ecossistema, depende. Ou seja, em algumas... Já há bolsas cada vez maiores, comunidades que se estão a formar, de pessoas que estão a começar a olhar para isto, empreendedores que estão a começar a olhar para isto com um bocadinho mais atenção, incluindo empreendedores que não começaram por aqui, não é? Que começaram numa lógica mais tradicional, não é? Tentar resolver um problema, mas não necessariamente um problema social ou ambiental. E
este tema também se contagia, de certa forma, não é? Se fizermos parte de comunidades onde se está a falar muito sobre isto, é normal que esse tema comece a surgir como preocupação, mas também acho que há partes deste ecossistema de inovação e empreendedorismo que ainda estão um bocadinho aliadas deste movimento. Acho que talvez haja um fator também de qual é que é o background académico das pessoas que estão à frente destas organizações, porque há universidades e faculdades onde isto é um tema mais presente e outras onde é um tema menos presente. Acho que é um dos passos importantes para se fazer mais empreendedorismo de impacto em Portugal. É muitas das faculdades que formam as pessoas que depois se tornam founders, nomeadamente muitas das engenharias, que eu acho que podiam pôr mais ênfase no tema social e ambiental. Boa. Sem dúvida, a educação está mesmo na base de tudo. Acreditamos piamente também nisso. Se calhar agora entramos então um bocadinho, fazemos aqui um deep dive um bocadinho mais profundo na Mais. Sim. E na verdade, ainda que efetivamente o podcast, mais uma vez, esteja focado nesta área de inovação e empreendedorismo, a Mais faz mais do que só isto, não é? Faz mais do que só apoiar startups e empreendedores com esta orientação para o impacto. E por isso, se calhar, apesar do nosso foco estar aí, eu pedia-te que falasse um bocadinho de forma mais abrangente sobre tudo aquilo que vocês fazem e depois se pudermos detalhar um bocadinho mais nesta área da inovação e empreendedorismo, porque é importante para quem nos ouve, penso eu, saírem da audição deste episódio com uma noção de quais é que são as ferramentas, os programas que vocês desenvolvem e que se calhar podem fazer a diferença no desenvolvimento da sua ideia de negócio. Boa. Então, a Mais é uma empresa de investimento de impacto que essencialmente tem ferramentas financeiras e não financeiras que coloca ao serviço de quem quer ter impacto social e ambiental. Eu sei que isto é assim um chavão um bocado genérico, mas neste momento as ferramentas que nós usamos, portanto nós somos agnósticos em termos de policy area, não é? Trabalhamos com organizações que querem trabalhar a saúde, educação, justiça, you name it. As ferramentas que temos neste momento são Impact Venture Capital, não é? Capital de risco de impacto, VC, não é? Impact VC. Temos programas e modelos de aceleração, que nós chamamos Growth Programs. Temos consultoria de impacto, muito o trabalho que fazemos com corporates é nessa área. Temos contratualização por resultados, que está por trás de muito o trabalho que nós fazemos com o setor público. E temos platform, que é no fundo a parte de apoio não financeiro que fazemos às empresas do nosso portfólio, do nosso fundo de capital de risco. Neste momento, as ferramentas com que nós trabalhamos mais junto de startups de impacto ou de empreendedores são as duas primeiras. Portanto, são os nossos 2 fundos de investimento e os nossos programas de aceleração. Podes falar um bocadinho mais sobre os fundos de investimento e depois, calhar, vamos aos programas de aceleração, ou seja, mais ou menos qual é a vossa tese de investimento? Sim, então, nós temos um fundo de capital de risco de impacto mais clássico, temos em conjunto, fazemos a gestão deste fundo juntamente com uma empresa inglesa, chama-se MSM. É um fundo que tem de quase 40 milhões. Estamos a chegar ao fim do nosso período de investimento, mas ainda estamos a fazer investimentos, especialmente em Portugal, portanto continuamos à procura de oportunidades interessantes em Portugal. É um fundo early stage e muito focado na Europa, incluindo o UK. E no nosso portfólio temos muitas coisas super interessantes, podemos falar um bocadinho sobre isso se quiseres, mas que cobrem muitas policy areas diferentes. No fundo, as expectativas para este fundo são as mesmas em termos de resultados financeiros que haveria para um fundo de capital de risco normal. A diferença é que para todos os nossos investimentos nós definimos métricas de impacto e os nossos incentivos financeiros como gestores de fundo estão ligados
ao cumprimento dessas métricas de impacto pelas startups nas quais nós investimos. Portanto, mesmo que as startups tenham resultados financeiros super bons, se não atingirem os resultados de impacto que foram acordados, nós não recebemos o nosso carry, portanto, o nosso incentivo financeiro. A MazeX é um caso interessante. A MazeX foi lançada este ano, ou foi relançada este ano. Nós fizemos 3 edições de MazeX em que era o nosso name program de aceleração, mas não tinha uma componente de investimento. Portanto, nós só fazíamos apoio não financeiro a startups, e parámos durante uns tempos para repensar o modelo e voltámos a lançar este ano com uma componente de investimento. Portanto, no caso da MazeX, a diferença para a MSM é que a MazeX investe ainda mais cedo, portanto, numa fase de preparar as startups para levantarem a primeira ronda. E se calhar com tickets também mais pequenos, não é? Sim, ou seja, a MazeX tem um ticket fixo de 100 mil euros agora, neste novo modelo, e depois faz um apoio não financeiro muito intenso de 3 meses, que vai beber a 3 anos de experiência a fazer programa de aceleração sem investimento. Faz um apoio muito intenso durante 3 meses e depois tem um apoio contínuo. As organizações que estiverem no portfólio da MazeX têm acesso à nossa plataforma que também serve as startups do fundo, que inclui acesso a mentores, acesso a aconselhamento legal, portanto, aquelas coisas básicas de apoio não financeiro a startups. Mas é um modelo interessante o da MazeX também. Eles são bastante complementares, não é? Portanto, a nossa esperança também é que alguns dos investimentos de sucesso da MazeX, quem sabe um dia possam ser investidos talvez não pela MSM, porque estamos quase a chegar ao fim do período de investimento, mas potenciais futuros fundos de venture capital que nós levantemos. Boa. E em relação aos programas de aceleração, para além deste MazeX, que já falaste bastante, porque agora está acoplada a esta componente de financiamento também, tem mais, certo? Vocês dinamizam mais programas de aceleração? Sim, neste momento nós não temos nenhum programa de aceleração sem ser a MazeX que esteja sobre o nosso nome. Portanto, o que nós fazemos é entregamos programas de aceleração em coordenação ou pelos nossos clientes. Por exemplo, um programa de aceleração que está neste momento a decorrer e com quem nós temos trabalhado em parceria já há alguns anos é o Blue Bio Value Accelerator, que é um programa de aceleração só focado em Impact Ventures em economia azul. É um programa de aceleração para o mundo inteiro. Quem está por trás disto é a Fundação Oceano Azul e a Fundação Carlos Gulbenkian. E sim, estamos acho que já passámos o meio deste programa de aceleração da edição de 2023. Já agora, e ainda para mais porque é a tua área, fico muito curiosa e acho que devíamos aproveitar este bocadinho que temos aqui para perceber um bocadinho melhor também o trabalho que vocês fazem com o setor público, porque enfim, estando numa instituição de ensino superior e nesta área, é um tema que na verdade também é importante para nós e se calhar para muitos dos que nos ouvem, que são pessoas que também percebem um bocadinho as dores de trabalhar na administração pública e a importância de repensar, trazer inovação, impacto para tudo aquilo que fazemos neste setor público. Podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Posso falar imenso sobre isto. Vais ter de me parar, talvez. Sim, então, a nossa tese, e nós na Mais já tivemos vários momentos em que perguntámos ao longo nós fizemos 10 anos este ano, em que nos perguntámos: será que faz sentido continuar a trabalhar com o setor público? Porque parece que está longe das outras coisas que nós fazemos, ainda que eu discordo, e chegámos sempre à conclusão que num contexto português, e apesar de nós termos muitas coisas internacionais, a Portugalidade também é importante para nós, temos uma presença em Portugal, no território português. Num contexto português e num contexto de Estado Social, que é o que nós temos, independentemente daquilo que toda a gente acha sobre isso, o setor público tem um papel super importante em tudo o que são desafios sociais. E, portanto, não trabalhar com o setor público seria ter um blind spot na área de impacto em Portugal. E nós no setor público trabalhamos de 2 formas, essencialmente, porque tudo na área social, estou a sobressimplificar imenso, mas há alguns
tipos de desafios sociais em que essencialmente o setor público entra em parceria com o setor social para termos lares, para termos creches, para termos Casas de casas de acolhimento. Quando estamos a falar de temas em que o setor público entra em parceria com o setor social para lidar com certos desafios sociais, normalmente a ferramenta que nós usamos é este tema de contratualização por resultados. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer é testar mudanças nos incentivos que estão nestes contratos entre o setor público e a economia social e perceber o que é que acontece em termos de geração de inovação na economia social quando estes incentivos mudam. E tentamos ligar pagamento a resultados e não a atividades, não é? É diferente pagar por cada pessoa que faz um treino de requalificação, cada pessoa desempregada que faz um treino de requalificação, ou pagar por cada pessoa desempregada que entrou no mercado de trabalho depois de fazer o treino de requalificação. Isso cria incentivos muito diferentes e nós no tema de contratualização por resultados trabalhamos aí. Mas há muitas coisas na área do setor público que não funcionam assim, em que o setor público entrega os serviços diretamente aos beneficiários, não é? Ou à população portuguesa, e nesses casos aquilo que nós tentamos fazer é trazer princípios de desenho de serviço e de human-centered design, portanto desenho centrado nas pessoas, para dentro da forma como esses serviços são geridos. Por exemplo, nós usámos o nosso modelo de aceleração, portanto aquilo que sabemos de programas de aceleração que começámos a fazer com startups, para desenhar um programa de aceleração para equipas municipais que trabalham a gerir serviços a idosos. Fizemos isto na área metropolitana do Porto, em que trabalhámos com os 17 municípios da área metropolitana do Porto, em formato de aceleração, portanto trabalhámos em sprints, trabalhámos durante um período pré-definido e aquilo que fizemos com cada uma dessas equipas foi ajudá-los a identificar desafios que tinham na sua área de serviço a idosos. Normalmente estes municípios têm muita capilaridade, e ou a criar projetos novos ou a repensar projetos que já tinham, e trazer algumas das melhores práticas que nós conhecemos de outros setores para dentro do setor público. Não há nenhuma razão para o setor público não se apropriar de algumas dessas melhores práticas. E pronto, essencialmente é isto que fazemos. Super interessante. Eu acho que é este mesmo o caminho do futuro. Parabéns pelo vosso trabalho. Eu acho que isto é incrível e é de uma importância tremenda. Bom, agora fiquei aqui um bocadinho. Quando estava a preparar esta entrevista, andei, claro, pelo vosso site, pelo vosso blog e cruzei-me com um artigo que vocês têm lá sobre este conceito do empreendedor regenerativo. E achei que, uma vez que vinhas aqui, temos que falar sobre isto. Temos que falar sobre este conceito, em como em tudo ele está interligado a estas questões do impacto. E para quem nos esteja a ouvir e nunca sequer tenha pensado sobre o que é isto, ser um empreendedor regenerativo, ou para empreendedores que queiram regenerar-se, o que é isto? Fala-nos sobre este conceito. Sim, então este conceito, esse blog post é do Nils, na verdade foi escrito por alguém externo à Mais, mas é bem interessante. E a ideia é esta de que há este novo empreendedor, que é um empreendedor que está focado, uma empreendedora que está focada em regenerar o nosso planeta ou a nossa comunidade, ou seja, que está focado não necessariamente só na geração de capital ou na geração de valor para si, mas na geração de valor social e ambiental e até, em muitos casos, está focado em reparar um mundo ou uma sociedade que está a precisar de ser reparada em algumas áreas. E acho que muitas vezes este movimento e esta transformação de muitos empreendedores em empreendedores regenerativos vem de uma vontade de trazer, a nível pessoal, também nos empreendedores regenerativos que nós temos na nossa comunidade, vem de uma vontade de ter coerência entre a nossa vida
pessoal, privada, e a nossa vida profissional. E acho que muitas das histórias, há muitos dos empreendedores com quem nós trabalhamos que têm histórias pessoais, tinham motivações muito pessoais para terem começado os negócios de impacto que começaram, mas muitos deles não têm uma história assim tão pessoal, no sentido de que a minha mãe teve este problema ou eu tive este problema e, portanto, desenvolvi uma solução para mim próprio ou para a minha família. Nem sempre é assim. Às vezes vem mais de um sítio de eu queria mais coerência na minha vida, porque eu percebi que estes temas me preocupavam, eu sentia que queria ter um impacto mais positivo no mundo, mas depois o meu trabalho era um bocado desligado. Tipo, o sítio onde eu dedicava a maior parte da minha energia criativa e generativa era um bocado desligado dessas preocupações. E, portanto, acho que muitas vezes isto vem de uma tentativa de coesão, não é? Tipo, da nossa vida fazer sentido como um todo, e a nossa vida profissional não ter uma parede chinesa a separar da nossa vida pessoal, que tem regras diferentes e tem fasquias diferentes para que impacto é que estamos a ter. E onde valem coisas que se calhar não valem na nossa vida pessoal. Exato, exatamente. E portanto acho que vem daí, e eu suspeito, e parece que a evidência concorda comigo, que há cada vez mais pessoas a começar a sentir esta tensão dentro de si, e espero que isso leve a que mais empreendedores se tornem empreendedores regenerativos, para usar o termo do Niels, ou que mais pessoas que não são empreendedoras se lancem logo para o empreendedorismo já com esta lógica. Este artigo chamou-me bastante a atenção, porque uma das coisas que fazemos para trabalhar inovação e empreendedorismo na Faculdade de Ciências é a componente do ensino. E surgiu-me esta evidência óbvia, que é: temos que ensinar isto aos nossos alunos. Não é só como é que empreendem, como é que têm este mindset, que vai muito além de criar só empresas, mas também como é que põem essas ferramentas e esse mindset ao serviço de regenerar o mundo à sua volta, não é? Porque ainda para mais são uma geração que está a herdar coisas pesadas, não é? Uma crise climática, questões geopolíticas pelo mundo afora, crises económicas. Portanto, é de facto um conceito que aparentemente simples, é de uma importância tremenda. E acho que ainda bem que falámos sobre isto, porque acho que é um alerta que fica para qualquer pessoa a trabalhar nesta área ou com estas questões. Estamos a chegar ao fim, com muita pena minha, ficava aqui bastante mais tempo a conversar contigo. Este é um tema que me interessa muitíssimo e que eu acho que é super importante. Mas encaminhando-nos para o fim, volta uma pergunta da praxe, tal como a primeira, para dar a conhecer as pessoas que trazemos aqui em cada episódio. A última tem sempre esta perspectiva de olhar um bocadinho para o futuro. Pensar como é que o ecossistema está hoje e como é que gostávamos que ele estivesse amanhã. Claro que fazer futurologia é um bocadinho difícil, mas em particular nestas questões do impacto, da inovação social, da inovação aplicada a esta crise climática emergente que estamos a viver. Como é que tu antevês este futuro? Como é que tu achas que deveria ser este futuro deste nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo, para incorporar todas estas preocupações tão prementes? Bem, como eu antevejo e o que eu espero não são necessariamente a mesma coisa. Então vamos a isso. Mas, sim. Bem, em primeiro lugar, acho que, só como um preâmbulo, acho que é óbvio para todos que quanto mais cérebros estiverem focados em tentar resolver alguns destes desafios, melhor as nossas hipóteses de termos um futuro verde para todos, não é? E sustentável. Eu antevejo, ou seja, as coisas estão a mudar muito rápido. Se calhar um movimento que começou um bocado num contexto, por um lado na parte de empreendedorismo, também na parte académica mais ligada às alterações climáticas, etc. Por exemplo, agora é um enorme tema no contexto europeu, é um enorme tema no contexto corporativo. Portanto, os vários setores andam com isto a velocidades diferentes e há coisas a mudar muito rápido. Eu antevejo muito ruído, ou seja, o tema do impacto veio para ficar, eu diria. E há muita gente que se está agora a perceber que vai ter de fazer alguma coisa em relação a isto.
E estas organizações e estas pessoas vêm num espectro de seriedade. Ou seja, desde os líderes, os empreendedores regenerativos, para quem isto é foco máximo, até às organizações que vão se sentir tentadas a fazer social washing, a fazer greenwashing. Já temos esse tema, vai ser um tema ainda maior. Portanto, aquilo que eu antecipo é muita confusão e muito ruído. Acho que um dos desafios para os próximos tempos está relacionado com a credibilidade das claims à volta de impacto que todas as organizações vão começar a fazer e como é que se avalia isso, não só como clientes ou como indivíduos, mas também como é que se vai garantir que há alguma consistência e credibilidade nestas conversas. Portanto, antevejo muito greenwashing, muito social washing, mas também acho que isso é uma oportunidade para as organizações e para as pessoas que quiserem fazer isto bem feito. Porque a fasquia, o nível de exigência e também as penalizações por fazer claims que são exageradas ou que são desonestas vão ser cada vez maiores e, portanto, acho que as organizações que se posicionarem para fazer isto bem, para fazer isto de forma transparente, para fazer isto de forma intelectualmente honesta, acho que têm uma grande vantagem competitiva aí. Eu antecipo o empreendedorismo de impacto a entrar em setores onde não estamos habituados a pensar em empreendedorismo de impacto. Espero, entramos no campo da esperança, que entre no setor público finalmente a sério. E, portanto, antecipo ruído, antecipo algum caos, mas também antecipo que vamos sair do outro lado melhor. E se calhar a minha mensagem final seria o tema do impacto é difícil, porque acho que toda a gente que trabalha em impacto, pelo menos se tentarmos ser intelectualmente honestos, sente que está sempre a falhar. Porque todos, exatamente voltando ao tema inicial, porque tudo tem um impacto negativo, para além de ter um impacto positivo. Então sentimos sempre que, mesmo que rememos, há sempre qualquer coisa que não está bem, há sempre qualquer coisa que podia estar melhor. E também, Margarida, deixa-me só acrescentar isto que acho que é importante. Estamos a falar de coisas que às vezes têm dimensões macroestruturais, ou seja, resolvê-las também tem que ser resultado e produto do contributo de muitas pessoas diferentes, ou seja, nós sozinhos também não conseguimos fazer só essa diferença, não é? Também claro, exatamente. Também tem esse lado. E também há muita coisa que é difícil de monitorizar, ou seja, nós não conseguimos monitorizar bem todo o impacto que temos de escolher um bocadinho as nossas lutas e, portanto, eu acho que o caminho para não deitarmos todos a toalha ao chão é transparência e esse é o meu segundo ponto de esperança, é que seja um caminho de transparência e de confiança uns nos outros, que é uma coisa que acho que às vezes falta um bocado em Portugal. Acho que às vezes em Portugal há falta de transparência porque há uma presunção de que as pessoas não vão perceber, não vão aceitar a complexidade, que vão fazer, que vão arredondar para cima e vão... E eu acho, eu desafio essa premissa, de que as pessoas não conseguem lidar com transparência, não conseguem lidar com uma organização ou uma pessoa dizer sobre isso eu não sei, ou sobre isto não estamos a ser incríveis, queremos fazer melhor, ainda estamos a perceber como. E, portanto, acho que esse é um caminho e é a minha grande esperança para este setor, é que seja um setor cada vez mais transparente, o que sabemos, o que não sabemos, o que estamos a fazer bem, o que estamos a fazer menos bem, porque acho que esse é o caminho para as coisas melhorarem. Sem dúvida alguma. Uma mensagem super poderosa para terminarmos este episódio, que foi incrível. Muito obrigada, Margarida, pelo teu contributo. Foi mesmo bom ter-te aqui. Obrigada. E obrigada também a quem nos acompanhou em mais este episódio. Espero que voltem para o próximo. Prometemos que vai valer a pena, tal e qual como este. Muito obrigada e até breve.